está no ar o programa Repórter Saúde. E o tema de hoje interessa a você ou alguém da sua família. Pode, inclusive, chamá-lo. Dores na coluna. E para falar sobre esse tema, nosso convidado especialista de hoje é o Dr. Marcelo, aqui da Clínica Salgado. Dr. Marcelo, por que a coluna afeta tanta a população, né? A gente percebe aí que as pessoas sempre reclamam um pouco de dores na coluna. Parece que é uma coisa quase que obrigatória ao decorrer da idade dessa pessoa. E antes de falar da dor na coluna, eu gostaria que o senhor desse um resumo, então, a importância, como que a coluna é subdividida. Ok. Nós temos a coluna como um todo, ela é subdividida em 3 partes, basicamente. A coluna cervical, que é o pescoço, o tórax, essa região de transição entre o pescoço, e a região, por último, a lombar, onde geralmente sofre-se mais carga. A coluna em si, ela absorve o nosso peso no andar, no caminhar, ou mesmo no correr. Então ela foi feita exatamente para suportar e sustentar a nossa estrutura esquelética. Devido a isso, é a estrutura do corpo que é uma das que mais sofrem sobrecarga ou degeneração. Agora, com que idade começa a pessoa, né, ter a dor na coluna? Tipo, o sexo tem alguma coisa a ver? Quais são o biotipo da pessoa que vai ter a dor na coluna? Alguns autores defendem que quem não tem vai ter dor na coluna. Então, geralmente, aos 32, 35 anos é uma idade que a gente fala que é a idade de dor na coluna. Ela começa nessa idade. Mas, infelizmente, pela postura errada, pelo desconforto, de falta de alongamento, ou mesmo a falta de fortalecimento da musculatura, ela tem se começado mais cedo. O que acomete tudo isso? Ou algumas coisas que favorecem. Por exemplo, as mulheres que têm um quadril mais largo, ela tem uma dor na região mais embaixo da coluna. Os homens já não, é um pouquinho mais acima. E por isso a gente o excesso de peso também, ele causa essas disfunções e essa sobrecarga. Esses fatores contribuem muito para a degeneração da coluna em si. E hoje a obesidade, a maioria da população está correndo esse sério risco, né? Muito mais fácil. O acesso ao alimento hoje em dia está muito mais fácil. A gente fala que costumou a ficar mais americanizado. Então é muito mais fácil você comer coisas mais calóricas. E, obviamente, não gasta, você ganha o peso. E excesso de peso, quem vai absorver são exatamente os discos, que ficam entre uma transição entre uma vértebra e outra. E por isso sofre maior sobrecarga ali, gerando principalmente, o que é muito conhecido, uma hernia de disco. Bom, as pessoas, hoje em dia principalmente, quando tem uma dor, já toma um analgésico e, no caso da coluna, um anti-inflamatório. O que o senhor recomenda nesse caso? A pessoa, estou com uma dor, já vou tomando. Isso é errado? De certo modo é errado. Por quê? Nós tentamos trabalhar a causa do problema. A causa do problema nem às vezes se dá como uma inflamação, que aí você toma um anti-inflamatório, mas sim ela se dá por uma fraqueza, por uma falta de exercício, uma falta de alongamento. Então, se a pessoa tem um trabalho preventivo, ou mesmo de cuidado, fazendo um alongamento, fazendo um exercício físico e um fortalecimento, dificilmente ela vai ter esse desconforto. Porém, o analgésico, o anti-inflamatório, ele dá um maior conforto, ele tem maior comodidade de você tomar e resolver o problema. Só que isso se dá só no início do desconforto, das alterações da coluna. Num estágio mais moderado para avançado, isso já não tem mais efeito. E aí é necessária a intervenção de algum especialista na saúde, inicialmente um fisioterapeuta ou, em casos mais drásticos, mesmo uma cirurgia. O que a pessoa deve fazer, então, para prevenir uma doença na coluna e para saber como que está a coluna dela atualmente? Nós temos, atualmente é feito um exame, nós temos os exames tradicionais, como raio-x e ressonância, ou mesmo num diagnóstico clínico, onde é feito um exame detalhado, com avaliação clínica mesmo, sem exame nenhum, que vai detectar as disfunções, se existe uma fraqueza, uma posição da vértebra, se existe um músculo encurtado. E, em cima disso, se trata um tratamento que vai reposicionar ou reestruturar a estrutura do corpo e aí vai fazer com que ela volte a funcionar de maneira ideal. Obviamente, isso tem que ser dado uma sequência, onde você tem que alongar músculos específicos e fortalecer outros músculos específicos, onde entra o pilates, a yoga, a musculação. É super bem-vinda. E a dor na coluna é uma dor intensa, é uma dor que realmente incomoda a pessoa? Inicialmente não, ela vai dar um desconforto mais regional. Falando especificamente da dor na lombar, onde é mais comum, ela começa com uma dor mais localizada. Num estágio, numa segunda crise, já começa a se agravar, a dor vai começando a ficar mais aguda, deixando até impossibilitar de fazer qualquer movimento. Muitas vezes pacientes reclamam que é difícil até de respirar. Aí sim ela se torna bem desconfortável, o que se chama as crises, né? Eu travei, eu não consigo fazer nenhum movimento. Aí sim ela é bastante desconfortável.
para a mulher, em relação à menopausa e dor na coluna, tem alguma coisa a ver? Tem. A queda de hormônio ela vai influenciar na hidratação do disco. Então, e também na mobilidade, no alongamento desses músculos. Então, essa diminuição na menopausa, a tensão, a sobrecarga sobre o disco, ele vai se tornar maior. E sem os hormônios, ele consegue se hidratar menos. Então, ele vai começando a ter um favorecimento dessa degeneração discal. Só que, muitas vezes, nós temos alguns casos que o disco ele não sai, mas sim ele desidrata. Como fosse um tomate seco, ele perde o seu tamanho. E aí uma vértebra fica mais próxima que a outra, e aí nós temos um pinçamento de uma raiz de um nervo, que também causa uma dor bastante desconfortável. Bom, se a pessoa ela tem uma dor na coluna, foi diagnosticada essa dor a causa dessa dor na coluna, vamos agora para a parte dos tratamentos. Nós temos o tratamento tradicional que às vezes encaminha para uma cirurgia e outros tratamentos. Eu gostaria de saber, além da cirurgia, quais tratamentos nós temos disponíveis hoje? Hoje em dia nós temos uma gama muito grande de tratamento. Especialmente nós trabalhamos com as macas norte-americanas que elas têm a intenção de afastar as vértebras. Então ela vai promover uma hidratação desse disco. Obviamente, a gente coloca, antes de colocar sobre essas macas, nós fazemos todo um trabalho de terapia manual, de osteopatia, onde nós entramos com a liberação das vísceras, um mau funcionamento do intestino, por exemplo, pode causar um bloqueio dessa coluna, uma liberação da musculatura profunda e a liberação de duas regiões específicas, o quadril e o tórax. A coluna lombar, ela está no meio, nesse exemplo, ela vai sobrecarregar. Então, se reorganizando a estrutura corporal, o que sobra é realmente da coluna. E geralmente isso vai ficar em torno de no máximo 40%. Em seguida nós vamos para essas macas, onde nós temos uma liberação de movimento sobre essas vértebras e de afastamento. Aí o disco retorna, o espaço aumenta e aí tem um funcionamento muito bem, quase de 100% em cima dessa coluna. E esse tratamento, podemos chamar um tratamento alternativo em relação à cirurgia? As pessoas que o senhor já tem tratado, como é que estão os números estatísticos? Nós temos uma resposta muito positiva, em torno de melhora de 83%. Então, cada vez que nós fazemos trabalhar com as pessoas, cada um é um caso, obviamente, cada um chega em estágios diferentes, nós temos uma satisfação de fazer esse tratamento porque a resposta tem sido muito boa. Paciente que chega geralmente travado, bloqueado mesmo, ele já, no decorrer do tempo, ele vai se melhorando e aí nós voltamos à atividade física normal e fazendo um trabalho futuro de reabilitação também, a longo prazo. Às vezes a gente imagina aquela pessoa um pouco obesa, já acima dos 60 anos, sempre reclamando de dores na coluna. Acredito até que o senhor já sabe qual é o padrão dessa coluna, né? O tratamento alternativo dessa forma, excluindo a cirurgia, normalmente leva-se quanto tempo para a pessoa poder ter uma qualidade de vida melhor? Porque hoje a pessoa às vezes nem consegue andar direito, fazer a sua atividade, ir no supermercado, dar uma volta no quarteirão. Depende do grau do desgaste. Quando o grau de desgaste está moderado, nós costumamos trabalhar em 12 sessões. Agora, quando o grau de desgaste já está mais avançado, acompanhando a idade, nós costumamos trabalhar com um pacote de uma sequência de 26 sessões. E aí isso vai favorecer que esse espaço permaneça e essa mobilidade, o funcionamento da vértebra também estabiliza. E aí a pessoa começa a ter um acompanhamento nosso em cima das atividades diárias dela. Atividade física, atividade de supermercado, atividades do dia a dia. E isso, qualquer imprevisto, nós também estamos acompanhando. Aí o resultado sempre dá satisfatório. Agora há pouco o senhor falou a palavra osteopatia. O que vem a ser essa palavra e esse tipo de tratamento que está sendo, de certa forma, uma revolução no tratamento de dores na coluna? Sim, ela é uma técnica de origem francesa, também é muito forte nos Estados Unidos. A origem da técnica, da palavra, é ósseo, osso, então ela vai trabalhar as articulações em si, com manobras algumas vezes intensas, outras não, mas ela também tem uma visão de trabalhar o corpo como um todo. Então nós podemos ter uma dor no ombro, uma dor na lombar, como nós estamos falando, proveniente muitas vezes de um fígado, que a pessoa comeu uma feijoada ou bebeu demais, esse fígado fica mal posicionado. Então nós vamos reestruturar esse corpo mexendo em alguns itens, a parte óssea, a parte muscular, a parte visceral e a parte do sistema nervoso, por fora de tudo, a parte emocional. No próximo bloco você vai conhecer a importância do seu pé, se você pode ter ou não dores na coluna. Repórter Saúde volta daqui a pouquinho. Oi, gente, eu sou a Silvia da Valtrac Turismo, uma empresa especializada em Disney. Você que está pensando em ir para a Disney esse ano,
O nosso programa já está pronto, um programa muito bom, programado carinhosamente para você, só que não adianta só querer ir para a Disney, você tem que correr com a documentação, tirar o seu passaporte, trazer o seu passaporte para que a gente possa agendar o seu visto americano. Hoje, já estamos agendando para maio. Se você não correr, não dá tempo de agendar, a tempo de você viajar em julho. Procure a gente, nós vamos te orientar de como fazer isso. O novíssimo visual do Colégio São Francisco Xavier traduz sua filosofia de crescer e melhorar sempre. Música, esporte, dança e grandes eventos completam uma educação baseada em excelência de ensino e valores morais e espirituais. Colégio São Francisco Xavier, um colégio que pensa no futuro de seu filho. Colégio São Francisco Xavier, onde educar com amor cristão e seriedade faz a diferença. Você, usuário do transporte coletivo, tá na hora de trocar seu cartão Passe Fácil. Procure o quiosque no Terminal Central para mais informações. É rápido, é moderno e o melhor, é grátis. Tá na hora de trocar seu cartão Passe Fácil. Tá esperando o que pra trocar? Utilizando o cartão Passe Fácil fora do horário de pico, você paga apenas R$2 na passagem. O desconto é de domingo a domingo, das 8h30 às 11 horas e das 13h30 às 16 horas. Além de economizar, você colabora com o transporte público e com o trânsito. O mundo muda o tempo todo. O clima, as pessoas, as atitudes. Mudanças que fazem você buscar uma fonte de inspiração para um novo estilo de vida, que te faça crescer e mudar. Por isso, apresentamos uma completa família de produtos cuidadosamente preparados com elementos extraídos da natureza, para que você mude para um estilo de vida saudável. Nutriervas. Escolha o que te faz bem. O Colégio Grambel é qualificado e preparado para oferecer a educação que seu filho merece e precisa. Professores capacitados, estrutura física ampla, segurança, são alguns dos itens que fazem do Colégio Grambel um dos melhores da cidade. Aulas teóricas e práticas com laboratórios preparados para auxiliar no ensino e ainda conta com salas climatizadas e um completo laboratório de informática. Venha conhecer a evolução no ensino. Colégio Grambel, Rua Evaristo da Veiga 93, Zona 7. Fone 3227-4647, Maringá. Estamos de volta com o programa Repórter Saúde. Estamos falando de dores na coluna e a importância do seu pé para saber se você poderá ou não ter dores na coluna no seu futuro. Dr. Marcelo, o que o pé pode mostrar para a gente em termos de futuro de dores na coluna? Geralmente, quando nós temos uma alteração proveniente do pé, então nós temos problema de coluna, nós sempre tentamos descobrir de onde vem esse problema. Nós temos basicamente algumas linhas de tratamento e uma delas é o pé. Ela é a base do nosso corpo. Então, quando nós temos um pé chato, como nesse exemplo, o pé chato ele cai, ele desaba, né? Nós temos desabamento do meio do pé, ou mesmo o pé totalmente plano, encostado no chão, ele causa uma rotação interna de todos os membros inferiores, as pernas, os joelhos eles entram em contato, e isso favorece com que o quadril, principalmente, ele fique aumentando a curvatura da coluna. E esse aumento dessa curvatura da coluna faz uma aproximação dessas vértebras. Naturalmente, nós temos entre uma vértebra e outra o disco, e esse disco volta a sofrer uma sobrecarga. E aí ele novamente vai se desidratar, favorecendo a aproximação e o desgaste dessas vértebras, dessas facetas ao longo do tempo. Qual a melhor idade para poder dar uma verificada no tipo, no formato do pé? Antigamente, a literatura trazia que era a partir dos 4, 5 anos, onde o pé ele passa por modificações e se estabiliza. Mas estudos mais recentes mostraram que desde quando a criança esteja andando, nós podemos trabalhar com palmilhas proprioceptivas, são estímulos bem finos, bem sensíveis, que vão estimular a correção desse pé. E aí o acompanhamento se dá a partir de quando a criança esteja andando, um ano e meio, é muito bem-vindo. Doutor Marcelo, nós temos observado então a contribuição da Europa, França, Alemanha, nessa nova visão de tratamento de todo o esqueleto ósseo, principalmente das colunas, né? Eu gostaria de saber, entender um pouquinho mais dessa história, desses precursores, desses cientistas que estão trazendo esse novo formato de tratamento. A Europa, principalmente, ela já vem com um longo tempo de estudo. E devido à sua história em si, eles também estudaram maneiras diferentes, ou até mais econômicas, de se viabilizar um tratamento
que não seja cirúrgico ou tão dispendioso. Dentro disso também vai entrar alguns casos que eles não tiveram sucesso com o tratamento conservador, ou tradicional, digamos assim. E aí eles partem para o tratamento, digamos, alternativo, que é exatamente essa nova linha que vem se comprovando cientificamente e tendo grandes resultados com menor custo. Então nós temos, por exemplo, a estabilização lombar. É uma estabilização da musculatura profunda da coluna, onde você não era trabalhado antigamente, e esses músculos se mostraram extremamente eficazes na estabilização dessa coluna. E aí, naturalmente, o fato de você estabilizar ou dar um bom conforto para a coluna lombar, ele para de sofrer uma sobrecarga e começa a ter uma melhor dinâmica, uma melhor mobilidade sem ter dores. Faz tempo que surgiu essa linha de tratamento? Faz já um bom tempo. Esse tempo já vem para o Brasil, infelizmente, ela está mais recente. Já temos para mais de 15 anos, mas na Europa ela existe há mais de 60 anos. Então, nos Estados Unidos, a osteopatia em si, ela é tratada como uma medicina. Você faz a medicina para depois fazer a linha de osteopatia. No Brasil, é necessário que se faça o curso de fisioterapia e, em seguida, faça uma especialização em terapia manual e osteopatia. Então, é um segmento diferente. Agora, na Europa em si, não. Você se forma já em terapia manual, em osteopatia, onde são 6 anos de estudos integrais, e aí você tem uma formação completa, basicamente você tratando várias disfunções, desde uma dor de cabeça, uma disfunção visual, boca, vísceras, um fígado, intestino, coluna, quadril, só com as mãos. Agora você vai ver na prática o uso dessas modernas macas que auxiliam no tratamento de dores na coluna. Dr. Marcelo, o que nós vamos observar aqui? Aqui essa primeira maca, ela faz um movimento de afastamento das vértebras e, ao mesmo tempo, podendo afastá-la e lateralizar, ou seja, nós afastamos a vértebra e jogamos com o movimento dela. Então ela faz um movimento, digamos, com afastamento entre as vértebras dinâmico. E o paciente está de forma passiva, ele não está sofrendo nenhuma pressão ele mesmo, ele fica tranquilo. Fica. De maneira confortável, ele fica de barriga para baixo. Nós fixamos os pés para poder fazer uma maior tração. E aí nós podemos fixá-la à coluna e em seguida nós abaixamos a parte inferior da maca. Isso favorece de maneira agradável e lentamente a descompressão da coluna, respeitando sempre o limiar de dor ou a sensibilidade do paciente. Como que a gente pode ver, então, na prática aqui o movimento da maca? Nós vamos colocar o paciente de barriga para baixo e vamos fixar a vértebra que nós desejamos. Em seguida, nós afastamos as vértebras tracionando a maca para baixo. Então, baseado na tensão que nós estamos sentindo aqui em nossas mãos, nós vamos determinar o quanto que nós vamos afastar, fazer essa tração. E em seguida nós podemos fazer exatamente a mesma coisa, só que com um desvio lateral. Que aí é muito bom quando nós temos um desgaste, onde já existe um contato da vértebra como um todo, ou mesmo nas chamadas facetas. E aí vai ter esse afastamento de toda a estrutura de ligamento, de vértebra, de músculo, de estruturas nervosas que estão ao redor. E aí, cada vez que ela vai soltando, liberando essa vértebra, nós vamos afastando ainda mais. E esse tratamento para aquela pessoa que tem uma dor na coluna de forma constante, quantas sessões são necessárias? Por artigo científico, nós comprovamos que no mínimo 12. É onde nós temos necessidade de fazer realmente essa reestruturação, essa harmonização da coluna e depois um acompanhamento, para que ele faça as atividades diárias dele e em seguida ele possa também, nós podemos acompanhá-lo para que ele permaneça bem. E a sua opinião como profissional dessa área, qual é a vantagem de se trabalhar então com esse tipo de aparelho no caso? É fácil? É uma maca bem fácil. Nós temos a possibilidade de tensionar a força sobre a vértebra e em seguida promover um afastamento. Ela é fácil porque não é necessário tanta força sobre o corpo do paciente. E também o terapeuta consegue realizar de maneira sutil. A grande vantagem dela também é o fato de causar o afastamento das vértebras. O que sem elas, sem essas macas, tanto a de flexão quanto a de tração, com as mãos a gente não consegue fazer por um tempo muito prolongado. E é isso que muitas vezes o corpo precisa.
Doutor Marcelo, essa outra maca, qual é a função dela? Ela tem a vantagem de promover uma tração, um afastamento entre as vértebras de maneira constante. Então nós podemos programá-la para ela ter começar uma tração de 10, 12 até 40 quilos e isso permanecer durante 20 minutos, meia hora, 40 minutos. E aí a hidratação do disco ou liberação de todo o tecido em volta dessa vértebra, ela vai se promover um relaxamento, uma liberação disso, favorecendo com que essa vértebra permaneça afastada. Durante quanto tempo é feita essa tração? A média é de 25 a 30 minutos. É uma média, mas tem casos que nós prolongamos. Então, quando nós temos um desgaste muito grande, nós podemos chegar até 40. Qual a diferença dessa tração que a gente está observando aqui para aquela pessoa que normalmente é encaminhada para fazer alongamento em academias, faz alongamento que resolve? A grande diferença é que se você for realizar qualquer tipo de exercício com uma sobrecarga na região da coluna, você vai fazer esse exercício com essa sobrecarga, ou seja, com peso em cima, com encurtamento muscular. Essa maca não, ela favorece exatamente a hidratação, o afastamento desse disco. Então, se você for realizar um exercício com as suas vértebras afastadas, a sobrecarga sobre esse disco ou sobre a vértebra vai ser praticamente nula. Então, você tem uma grande vantagem de você prevenir qualquer bloqueio, qualquer dor ou travamento, digamos assim. E aí a desvantagem também de você não ter uma sobrecarga sobre a lombar. E durante esse tratamento, o paciente ele sente o quê? Ele se sente relaxado? Ele sente alguma pressão? A maioria dos nossos pacientes, eles dormem. Tem gente que só dorme aqui, inclusive. E aí ele favorece o quê? Como ele faz uma tração, essa tração também vai tracionar o sistema nervoso. E aí, geralmente, causa um estado de sonolência, um estado de bem-estar. Então, é bem agradável. A gente vai acompanhar agora essa tração, já está acontecendo? Já. Aqui nós estamos tracionando. E aí nós temos o quê? Nós programamos, no caso dela, uma intensidade de 25 quilos, que nós temos aqui. E aí, com intervalos de liberação desse quilo. Então, nós programamos com 25 quilos e, em seguida, ele vai para 10 quilos. Ele fica intercalando esse peso, favorecendo com que o disco se reidrate. Isso causa esse bem-estar, então, no paciente? Sim. Aí, como não é uma tração que vai muito agressiva, devido ao formato dela, esse tecido vai se relaxando, o disco vai se hidratando e o nervo, que geralmente é o grande causador da dor, ele vai ter uma passagem livre. E aí a dor ameniza e, por consequência, tem um alívio muito grande. Você assistiu no programa Repórter Saúde dessa semana, Dores na Coluna. Nós agradecemos a sua audiência e a gente se encontra na semana que vem.